Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do verso 1, nós leremos até o verso de número 8. Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Só até aqui. Senhor Deus Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta e exposta, e o nosso desejo e oração é que as nossas mentes e corações sejam iluminados nessa manhã, para que haja transformação em nós. Em nome de Jesus. Amém. Você já escutou alguma canção de John Mayer, astro pop americano ali na casa dos seus 40 anos, que tem belas canções, que só me fazem crer ainda mais numa graça comum de Deus que dá lampejo de verdade aos homens. Numa de suas músicas, Love is a Verb, o amor é um verbo, ele diz que o amor é um verbo, não é uma coisa. Não é algo que você grita. Amor não é paixonite, amor é um verbo. Verdade, né? Soa até bíblico para os nossos ouvidos. Esse mesmo John Mayer, num relato, em uma entrevista, ele diz sobre uma das questões mais devastadoras e assoladoras do tempo em que nós vivemos. John Mayer disse que, abre aspas, a pornografia da internet mudou totalmente as expectativas que a minha geração tinha. Como é que você pode estar constantemente tendo um orgasmo baseado em dúzia de coisas que você vê? Você olha a foto número 100 e promete que será a última, mas ainda assim você não termina. 20 segundos antes você achava que certa foto era a coisa mais quente que você viu na vida, mas depois joga fora e continua a sua busca por novas imagens ou vídeos e continua fazendo com que você mesmo fique atrasado para o trabalho. Como é que a pornografia pode não afetar a forma como você se relaciona com alguém? É óbvio que afeta, fecha aspas. Pouco antes, ou melhor, pouco depois dessa mesma entrevista, John Mayer diz que o seu problema é não querer mais conhecer e se relacionar com as pessoas, mas repetir mentalmente aquelas experiências do passado na sua cabeça. E que os melhores dias da sua vida são aqueles que começam com sonhos eróticos das suas experiências do passado. O relato que nós temos aqui honesto e confidente do astro pop norte-americano é mais um relato de como a pornografia, entenda, a imoralidade sexual arruinou e arrasou toda uma geração de jovens que, quebrados para o relacionamento humano, se afundam cada vez mais nos seus vícios, em suas mentiras e no vazio de uma promessa insaciável. A palavra de Deus nessa manhã nos confronta, nos chama ao arrependimento e nos mostra um caminho de excelência, virtuoso, desejável para os nossos dias terrenos.
Um caminho que não é exatamente fácil, que exige esforço, autocontrole, ou como nós aprendemos nas Escrituras, o domínio próprio, e acima de tudo, tomar a sua cruz e negar a si mesmo, negando impulsos e desejos que advêm de uma tentação totalmente moldada para alimentar o velho homem. Eu gostaria muito que esse sermão fosse um divisor de águas na vida da maioria de vocês, meus queridos irmãos. Gostaria que fosse um abaixo-assinado contra a sujeira que assola parte do nosso coração, indistintamente, tanto homens quanto mulheres. Estamos aqui na segunda fase da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Paulo diz sobre a obra da graça de Deus naquela igreja. Eles estão avançando, perseverando. Ele incentiva os irmãos na doutrina. E a partir do capítulo 4, ele parte para uma abordagem direta e clara sobre como nós seremos praticantes do Evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro assunto, a primeira pauta que nós temos aqui, é o apóstolo Paulo nos orientando sobre a nossa sexualidade, o exercício da sexualidade do crente. Paulo não poupa a orientação sobre como deve ser o procedimento do cristão, do crente, em relação aos seus desejos sexuais. Veja, Paulo está escrevendo para uma igreja de novos convertidos. Basicamente, essa era uma igreja de novos convertidos, sendo a maioria deles vindos de um mundo gentílico. E o mundo gentílico era um mundo promíscuo, enormemente promíscuo. Aquela região era uma região promíscua. Os templos gregos e depois absorvidos ou tolerados na cultura romana eram pagãos na excelência do termo pagão. Havia uma prostituição legalizada em culto a divindades e, em paralelo, eram também bordéis em tempo parcial. A sociedade respirava toda sorte de imoralidade sexual. Os homens tinham relações com as suas mulheres em formalidade, mas a sociedade fazia vistas grossas à relação com prostitutas e mesmo com outros homens naquilo que ficou conhecido como pederastia. Não havia um incentivo à moralidade judaica. Os judeus e o seu Deus eram caretas, antiquados, atrasados. Agora, recorta para 2026. A mente humana não mudou muito em seus desejos de sexo, poder e dinheiro. Os postes ídolos que antes correspondiam como Afrodite, Júpiter e Mamon, continuam enfeitiçando súditos mundo afora. Talvez você tenha uma percepção apenas das décadas passadas e recentes e chegue a uma conclusão precipitada, talvez até coerente, de que o nosso tempo está perdido. Pastor, o nosso tempo está perdido, em muitos sentidos, mas principalmente na ética sexual. Nós vivemos um tempo difícil demais. Nós passamos agora o feriado de carnaval, a dita festa da carne, subvertida a partir de um catolicismo rudimentar e transformada num tempo que é sem restrições. Segundo pesquisas, registros de estupro aumentam em 50% nos dias de carnaval. O velho homem, distante de Deus, não mudou seus apetites diabólicos. Antes, o modificou ao longo das eras para que houvesse convenções sociais de uma falsa liberdade. Paulo está tratando aqui de algo muito sério e muito caro ao cristianismo, meus irmãos. A abolição da imoralidade, o controle do corpo e da mente, a vida em santidade como a virtude que eu e você devemos abraçar. E hoje eu quero tratar com a devida seriedade que o Senhor requer de nós, apresentados como puros e castos diante dele. E esse é o nosso tema. Alguns diriam, tirem as crianças da sala, porque nós diremos aqui honestamente sobre sexo.
Falaremos de pecados alojados no coração, fixados na mente e manifesto com as mãos. Falaremos de gente que brinca com o fogo, crentes imprudentes, mas também falaremos de graça e de perdão, de uma nova chance que nos é dada em Cristo Jesus. Então aperte os cintos, se acomode aí na sua cadeira. As chances de desconforto diante do médico da alma são grandes aqui. E o texto nos dá 2 argumentos a partir da premissa de abolirmos a imoralidade sexual. O primeiro deles, nós vemos aí dos versos de 1 a 5. Controle o seu pensamento, controle o seu corpo. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Finalmente, irmãos, ou quanto ao mais, irmãos, Paulo chega aqui na parte condensada de como nós devemos viver. Perguntaram a um pastor certa vez: pastor, te irrita quando as pessoas perguntam se pode isso, se não pode aquilo, pode fazer isso, aquilo outro? Aqui o pastor sabiamente respondeu: de maneira alguma. Nisto eu vejo pessoas que querem viver de modo correto diante de Deus. Deus nos dá um mapa tridimensional de como nós devemos viver a nossa vida terrena aqui, os nossos dias terrenos. Você não vai encontrar respostas sobre qual a carreira que você deve seguir, ou qual exatamente o nome da pessoa com que você deverá se casar, mas certamente encontrará o caminho que é chamado caminho de vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, não é? E aqui Paulo introduz uma exortação bastante amorosa, mas também contundente. Finalmente, irmãos, eu chamo a atenção de vocês sobre a maneira de viver que agrada a Deus. Então Paulo traz o tema que vai permear toda essa passagem, a saber, a santidade. Repare que Paulo traz o termo 3 vezes aqui, verso 3, verso 4 e verso 7. Ou seja, há uma ênfase da santidade nessa passagem. A santidade é muitas vezes compreendida a partir de uma perspectiva negativa, como a ausência de falhas morais. Só que esse olhar transmite um olhar distante demais, quase que inalcançável, não é? Quando você pensa nesses termos, em ausência de falhas morais. Por isso, tão pouco é dito com propriedade sobre a santidade. Um teólogo propõe que nós olhemos para a santidade no seu aspecto não negativo, mas positivo. Ou seja, uma virtude a ser perseguida, uma alegria que pode ser alcançada, um desfrute de Deus e um desfrute em Deus. Afinal, a vida em santidade é a vida que agrada a Deus. No desejo de sermos coerentemente bíblicos tantas vezes, por conta de uma doutrina tão importante para nós como a justificação pela fé, nós podemos nutrir uma impressão errada de que não existe um modo de agradar ao Senhor. Afinal, Ele já fez tudo por nós e nós não podemos fazer nada para agradá-lo. É verdade a primeira parte. Tudo que poderia ser feito já foi realizado por Jesus. Nós não compramos a nossa justificação, nós não a merecemos. Mas cabe-nos agora viver a sua vida em nós. E a sua vida em nós é a vida em santidade, a qual agrada a Deus. Essa é a lógica teológica. Um comentarista do texto diz que Deus anseia que nos tornemos o tipo de humano que verdadeiramente reflete a sua imagem. Quando vê que isso acontece, ele se alegra
como um pai generoso e sábio, com um filho que começa a mostrar sinais de responsabilidade na condição de um membro da família. A santidade de Deus diz respeito a si mesmo. É a visão mais sublime que devemos ter para vencer a imoralidade sexual e qualquer outro pecado. É exatamente a experiência que o profeta Isaías relata lá no capítulo 6, no seu livro, quando diz que estava diante do Santo, Santo, Santo. E ele era apenas um homem de lábios impuros. Mas para perseguir essa santidade, meus irmãos, devemos fazer conforme a seguinte fórmula trinitariana. Não esqueça essa fórmula. Se você quiser anotar, essa é a hora de anotar. Os mandamentos do Senhor, a presença de Deus e o poder do Espírito. Sem qualquer um desses elementos, você se tornará manco na sua luta contra o pecado. Os mandamentos do Senhor, a presença de Deus e o poder do Espírito. Pois bem, Paulo agora encaminha os seus ouvintes à prática. E aqui diz claramente para controlar o corpo e controlar a mente, versos 4 e 5. Embora a ordem aqui esteja inversa, Paulo sabe muito bem que tudo provém do centro de todos nós, o coração, ou a mente, chame como você quiser. Tiago nos dá uma anatomia de como nasce o pecado. Vocês se lembram do livro do apóstolo Tiago? Ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está lá no capítulo 1, nos versos 14 e 15 do livro de Tiago. Então comecemos pelo controlar da mente. Paulo nos diz para não vivermos com os desejos imorais de quem não conhece a Deus. Ele diz claramente aos seus ouvintes para que não alimentem fantasias, não alimentem os pensamentos, não alimentem os flashbacks, as memórias do passado, os fetiches vindos da pornografia, as histórias eróticas criadas na mente que nada tem a ver com o seu cônjuge, mas diz respeito a uma atriz, a um ator, a um conhecido, a uma conhecida, alguém que você viu na rua e chamou a sua atenção. Pare imediatamente. Pare imediatamente de consumir conteúdo de pornografia soft, como se diz hoje. E o que seria isso? É aquela foto ou perfil que você se gratifica visualmente no Instagram. É aquele filme com algumas poucas cenas picantes, uma nudez aqui e acolá, um seio à mostra, uma menção ao órgão masculino, um livro de romance inofensivo, mas que lá pelas tantas começa a narrar o ato sexual. Cuidado, minhas irmãs, muitas de vocês caem nessa armadilha. Isso tudo será material para uma fábrica de desejos pecaminosos. Ah, pastor, mas eu tenho maturidade para consumir essas coisas. Comigo é diferente. Conversa fiada. Conversa só, como diria um bom mineiro. Não brincamos com fogo. Sequer nós brincamos com o isqueiro. Já tentou brincar com o isqueiro? Hora ou outra você queima o dedo, não é verdade? Nós não brincamos com fogo. Nós não brincamos com o isqueiro. E claro, pare de consumir pornografia explícita. Essa é uma droga pesada demais, com altos custos. Pare. É hoje considerado por muitos médicos como uma espécie de droga semelhante à cocaína. Não bastasse ser uma droga pesada, ela ainda modifica a sua mente e cria novos caminhos de dopamina que te levarão para o abismo do vício, da dependência, do desestímulo natural. A pornografia, ela é a número 1 no que tange o esfriamento sexual entre os cônjuges, que muitas vezes também costuma ser uma das 3 maiores causas de divórcios entre cristãos. Você acha que eu estou exagerando? Uma pesquisa recente diz que 68% dos homens confessos cristãos fizeram ou fazem uso da pornografia.
enquanto esse número para mulheres é de cerca de 50%. 7 em cada 10, 5 em cada 10. Mas pastor, eu vejo uma vez ou outra ali, tenho controle sobre isso, não afeta a minha vida. Ainda que isso fosse verdade em algum nível, e como fica a sua relação com Deus? Como você nutre a presença dEle e o poder do Espírito? Daria aqui muitos outros motivos imediatos para você odiar o seu pecado. A indústria da pornografia, que movimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano, ela está intrincada com o tráfico de pessoas. O mercado diabólico internacional, que vai desde a pedofilia até os desejos mais escusos e nojentos que o humano poderia ter. Você quer ver um experimento social? Hoje, se você estiver sintonizado lá no Fantástico, talvez há uma chance grande que você veja uma matéria relacionada à sexualidade, no sentido de denúncia. E sempre que essas reportagens aparecem, elas estão associadas a casos de pornografia e pedofilia. É de doer o coração da gente, meus irmãos. E você pode estar nutrindo isso. Você pode estar sendo uma parcela disso tudo. Talvez você seja um confesso e diga: pastor, eu já estou atolado nisso. São anos e anos de praticante. O que eu faço? Quando todos estão dormindo, eu vou lá e clico, motivado por um desejo que eu não consigo mais controlar. Quando eu estou no trabalho e ninguém está perto, me sinto excitado em ver conteúdo pornográfico. É aquela adrenalina de ser pego. O que eu faço com essa culpa, com essa vergonha? Eu tenho 2 respostas para você nessa manhã. A primeira é que há esperança e há cura. E daqui a pouco nós vamos focar nisso. Mas a segunda é que qualquer medida radical é bem-vinda. Jesus nos diria numa versão moderna do Sermão do Monte, que a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 30, ele diria algo mais ou menos assim: jogue fora o seu computador, se ele te faz pecar. Jogue fora o seu celular. Troque o seu smartphone por um Nokia tijolão desses, se for o caso. Mate o vício como se mata um parasita. Nós não matamos o hospedeiro. O pastor Igor Miguel, um pastor amigo, querido, em uma das suas pregações sobre vícios sexuais, ele trouxe uma analogia muito interessante. Ele fala do Homem-Aranha e do simbionte Venom. Vocês se lembram disso no cinema? Alguns estão com vergonha, de falar para não denunciar a idade. Já se fazem 20 anos desse filme. Homem-Aranha 3, a gente está ficando velho, meus irmãos? E lá no filme você deve se lembrar que o Peter Parker, ele luta contra esse parasita, arrancando essa veste que o veste. E a analogia, ela é boa para nós, porque nós lutamos contra a imoralidade sexual. Mas o hospedeiro precisa ser salvo. Somos nós. Somos picados por uma espécie alienígena do desejo, mas o parasita ele precisa ser aniquilado. E ele assim o é através da inanição, quando matamos de fome. É isso que deve ser feito. Mas Paulo ainda diz que nós devemos controlar o corpo numa perspectiva individual, uma luta de cada um de nós. Francisco de Assis, ele se referia ao seu próprio corpo como o irmão burro. Era uma parte dele e mesmo assim parecia ter vontade própria. Precisava de domesticação e instrução, tal como um animal de grande porte, para obedecer o que lhe era ordenado. Controlar o corpo significa controlar os olhos e as mãos. Isso significa que você precisa de um pacto com os seus olhos, tal como Jó fez. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Jó capítulo 31, verso 1. Quando sair para a rua, lembre-se desse pacto. Não pouse um segundo olhar sobre ninguém. Esse olhar ele indica cobiça. Como disse Dallas Willard certa vez, um primeiro olhar pode ser inevitável,
mas um segundo já é consciente. E controle as suas mãos também. Ela será o mecanismo usado para saciar os desejos sexuais através da masturbação. Pegue a sua mão e diga: você me obedece, e eu obedeço o Espírito Santo. Mas Paulo não termina aqui as instruções. Ele nos orienta à santidade individual com os nossos próprios pensamentos, mas também como nós devemos agir em relação às outras pessoas. E talvez aqui o bicho pega. Segundo argumento do texto: controle o seu corpo, não defraude a ninguém. Versos 6 a 8. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. As instruções de Paulo também dizem sobre o que não fazer com outras pessoas. E embora o sentido primordial do texto diga sobre o adultério, ao contrário do que muitos pensam, quando aplicam esse versículo, ou aplicam à juventude, a jovens que estão namorando, que avançam nos sinais e não tem como dar prosseguimento à aliança necessária para a consumação sexual ou mesmo emocional. O verso está dizendo mais sobre a questão do adultério. Mas ainda assim, o verso contempla toda uma gama de formas erradas que nós usamos o nosso corpo em imoralidade sexual para com o próximo. Primeiramente, então, Paulo está nos dizendo aqui no texto para não sermos defraudadores, ou numa linguagem mais simples, enganadores, que tomam e não se responsabilizam. Paulo está dizendo isso num contexto romano, em que a sociedade era altamente licenciosa, em que maridos e esposas não cumpriam com a fidelidade e, portanto, se tornaram defraudadores. O adultério, ele era um crime punido com a sentença de morte. Inclusive, poderia ser um ato imediato, se uma pessoa fosse descoberta em flagrante traindo seu marido. A lei valia para a perspectiva do marido. A lei romana exigia, no mínimo, o divórcio, de forma que se o marido agisse de uma outra maneira, perdoasse, por exemplo, seria acusado de um outro crime, de lenocínio, ou seja, de agir como uma espécie de cafetão. Mas, ao que tudo indica, o adultério era comum e ficava impune. Essa era a sociedade do tempo do apóstolo. No judaísmo palestino, a pena de morte para o adultério já não era mais aplicada aqui no contexto. E por causa disso, Paulo diz que quem é o próprio vingador dessas questões é o próprio Deus. Ele faria cumprir aquilo que ficasse impune, sobretudo no dia do juízo final. Então Paulo está dizendo que Deus não está fazendo pouco caso do adultério, não está fazendo vistas grossas. O próprio Deus, ele é punidor, ele é o vingador contra estes. E Paulo faz questão de colocar os adúlteros na lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. Você pode ver essa lista lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Irmão, minha irmã, cuide do seu coração. Não se abra para flertes, para gracejos. Eu ainda seria mais radical e diria, estou falando para os casados, tá? Não seja a pessoa que se abre para almoços e cafés sozinhos com a pessoa do sexo oposto, que não seja o seu marido, que não seja a sua mulher. O que antes era inofensivo, vira um gesto, vira um olhar, vira uma conversa e de repente vira uma confissão de gabinete. Pastor, quando eu vi, nós já estávamos na cama. Você só não viu porque você não quis. Os sinais de perigo estavam todos lá. Cuide do seu casamento como um jardim dado por Deus.
Afinal, Ele mesmo diz que quem acha uma esposa, e vice-versa, acha uma bênção da parte do Senhor. E talvez você se queixe: pastor, você diz isso porque você não convive com minha mulher. Você diz isso porque não convive com o meu marido. A palavra de ordem da parte de Deus é: cuide do seu casamento. Cuide da sexualidade do seu casamento. Não a deixe morrer. Não a deixe minguando, para que a tentação não se acrescente sobre os cônjuges. Cuide do seu casamento como quem cuida de um jardim dado pelo próprio Senhor. Alimente esse casamento. Seja responsável sexualmente em relação aos desejos do seu cônjuge. Mas não acaba aqui. Você, jovem, solteiro ou casal de namorados, a exortação de engano e defraude também pode ser contra você ou contra vocês. Não seja você um lobo aqui no nosso meio, atrás de uma garota para levar para a cama. O tratamento com você será duro, viu? Mas não seja você um ingênuo que namora com toda boa intenção, mas se coloca em situações de brincar com fogo. Vocês estão roubando a castidade e a pureza um do outro, tal como dois dementadores que sugam a alegria no Senhor. Essa é uma referência de Harry Potter, tá? Para alguns que sabem aí. Começa no beijo, termina numa mão boba, que de boba não tem nada. Pare com isso. Não faça isso. Jovem, meu irmão, minha irmã, tenha limites muito claros e contundentes. E você, adolescente, que está descobrindo o mundo agora e o tal do ficar, você está numa situação semelhante e perderá anos maravilhosos da sua vida no Senhor, se você alimentar os seus desejos imorais. Irmãos divorciados ou viúvos, infelizmente vocês também não escapam. Outro dia eu ouvi de uma irmã, depois de um sermão, também que tocava e abrangia a questão da ética bíblica sexual, o quão constrangida ela se sentia porque irmãs divorciadas falavam abertamente da sua nova vida sexual, como se essa regra de pureza, de castidade, só valesse para quem está buscando um casamento, e já foi para elas, agora estou livre dessa regra. Como se fosse apenas para jovens, para quem não casou ainda. Quem experimentou está liberado. Que loucura, meus irmãos. Que mentira diabólica. Você que está nessas condições, deve ao Senhor pureza e castidade, tal como um adolescente de 16 anos. Não ache que você sairá impune. Deus está se tornando vingador contra a sua insensatez. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Somos chamados para encontrar a graça e a alegria de nossas vidas no Senhor e nas suas regras. Deus não é nenhum estraga-prazeres, tenha certeza disso. Ele não fez o seu corpo cheio de terminações nervosas, zonas erógenas, desejos e impulsos sexuais apenas para que você fique igual uma criança chupando o dedo vendo outra criança desfrutar do seu doce preferido. Deus não nos fez com essa perspectiva. Deus te chamou para a alegria e para o prazer. Os cristãos são caçadores de prazer por excelência. Só que descobrimos que o prazer não é a promessa vazia do mundo, mas é a vida orientada por Deus em sua palavra. Esse é o verdadeiro prazer. As suas balizas e diretrizes trazem para nós, meus irmãos, plenitude, calmaria, equilíbrio. Quem persegue a alegria do mundo se vê insaciado, frustrado. Mas em Jesus nós experimentamos do pão da vida e da água que mata a sede definitivamente. Em Jesus nós encontramos pleno contentamento, contentamento na solteirice. Você que ainda não casou e ainda almeja um casamento, tem como ser feliz, sabia?
mas só em Jesus. No próprio casamento, esteja o seu casamento indo de vento em polpa ou degringolando, tem como ser feliz em Jesus, tem como restaurar. Com o nosso corpo e as nossas limitações, tem como ser feliz em Jesus, porque é nele nós encontramos o propósito da vida. Mesmo que no nosso corpo dê fim, que as nossas células nervosas sejam incapazes de dar ou receber prazer, mesmo que isso aconteça, em Jesus nós encontramos o casamento definitivo do noivo com a noiva, a igreja, que estará para sempre com Ele, desfrutando de alegria, paz, plenitude, mas essa é reservada para todo aquele que nele crê. Há um plano maravilhoso para o sexo. Esse plano é o casamento, é o desfrute do corpo do seu marido, da sua esposa. Você quer uma aplicação santa, mas que vai te desconcertar aí, meu caro irmão e irmã casado? Saia daqui hoje, arruma aí uma rede de apoio e o resto você já sabe, tá? Só para os casados. Desfrute disso, alegre-se com a bênção do Senhor, resolva a intimidade de vocês se ela está empacada em algum sentido. E você, adolescente, jovem, aspirante ao namoro ainda, acalme-se. Haverá o tempo apropriado. Nutra esperanças, expectativas no Senhor. Não busque um biotipo físico que potencialmente irá te satisfazer na cama. Busque um homem ou uma mulher crente no Senhor Jesus, que estará contigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Mas em Jesus também encontramos cadeias e grilhões que são quebrados, arrebentados pela sua obra de perfeito amor e perfeito sacrifício. Jesus se fez maldição em seu lugar. Jesus encarou os vícios mais grotescos e nojentos da humanidade quando o pecado na cruz pesou sobre ele. De modo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus venceu a morte, e vencendo a morte, venceu a morte que a pornografia traz, que o adultério traz, que a fornicação traz. Jesus é a vida, e nele há a solução para quebrados. Se você é um quebrado nessa manhã, se você é um John Mayer, que subitamente canta que o amor é um verbo, o amor de fato é um verbo, que se fez carne, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:4. Eu termino esse sermão nessa manhã com uma canção de uma banda cristã chamada Third Day. Escutei muito na minha adolescência. E eles têm uma canção chamada Clame por Jesus. E a letra diz o seguinte, quero que você reflita nessa letra. E para todos aqueles com aflições e dores, que estão retornando para as suas vidas, você crê que não há nada nem ninguém que possa melhorar isso? Há esperança para aqueles sem esperança, descanso para o cansado, amor para o coração partido, a graça e perdão, compaixão e cura. Ele irá lhe encontrar onde quer que você esteja. Clame por Jesus, clame por Jesus. Para o casamento que está esforçando-se para se manter, eles perderam toda a sua fé no amor, eles fizeram tudo o que puderam para consertar isso, ainda assim não foi suficiente. Para aqueles que não podem quebrar seus vícios e correntes, você tenta deixar, mas você volta. Apenas lembre-se que você não está sozinho em sua vergonha e em seu sofrimento. Quando você está em solidão, e isso parece ser o mundo inteiro caindo sobre você, você apenas consegue clamar por Jesus. Grite por Jesus. Grite por Jesus. Para você, adolescente, resista, fuja, não ceda ao clique da pornografia.
As ofertas dos seus amigos e colegas começam agora, na idade de vocês. Não caia nessa. Abrace uma vida cristã, de castidade, se alegre nisso. Para você, jovem solteiro, homem ou mulher, mesma coisa, resista. Não se deixe intimidar por chacotas ou a condescendência de gente próxima que vive te perguntando: cadê o namorado? Cadê a namorada? Aproveite esses anos de solteirice e viva intensamente no Senhor. É tempo oportuno, um tempo que não volta atrás. O apóstolo Paulo traz orientações sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Anota aí, depois vá buscar o que o apóstolo nos orienta. E para vocês que estão namorando, controle seus desejos, controle suas mãos especialmente. Coloque limites claros sobre a intimidade física e ande com pessoas mais velhas que você possa prestar contas. Casais, cultive a vida sexual de vocês. O apóstolo Paulo diz para que não se privem um do outro, a não ser em breve tempo e em consentimento, para se dedicarem à oração. Ah, pastor, mas meu marido nunca me procura, ou a minha mulher sempre está com dor de cabeça quando eu procuro ela. Bom, aí a gente resolve no gabinete pastoral, tá? A gente conversa. Outras medidas envolvem fazer um check-up médico. Às vezes os hormônios estão aí desregulados e a libido já ficou lá em 2020. Tem muita literatura cristã focada na vida e na intimidade do casal. Leiam juntos, conversem sobre isso. É assim que nós vencemos. E pais, cuidem de seus filhos com um olhar vigilante. Busquem ser honestos e transparentes ao conversar essas coisas com eles. Vocês têm o direito de saber o que eles acessam no celular. Faça uma ronda de vez em quando. De vez em quando, pega seu filho, sua filha desprevenida. Deixa eu ver seu celular. Dá uma olhada naquele histórico. Vê o que está acontecendo ali. Você quer privacidade, adolescente? Você já consegue alugar ou financiar uma casa? Não, né? Tá. Imaginei. Irmãos, isso é muito sério, tudo isso que nós tratamos. Leve essa palavra para o seu coração e a aplique. Deixa eu orar com você, feche os seus olhos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é contundente, que fala aos nossos corações de uma forma que às vezes nos faz remexer aí na cadeira que nós estamos sentados. Porque ela fala dos desejos últimos do nosso coração, daquilo que nós estamos buscando, das promessas de alegria e de prazer. Mas quando nós somos convertidos ao senhorio de Cristo, nós entendemos que o prazer do mundo, o prazer do pecado, ele não satisfaz, é momentâneo e cobra alto demais. O seu salário é a morte. Mas quando nós escolhemos o caminho de vida, seja ele na solteirice, no casamento, nós entendemos que o Senhor cuida de nós e o Senhor quer nos dar alegria. Que o nosso coração se abasteça nisso nessa manhã e nos próximos dias da nossa jornada com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.